Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Jonas. Hoje vamos falar de feudalismo, depois de falar do fim do Império do Carlos Magno, do fim do Império Carolíngio, e hoje apresentar para vocês o nosso mascote, o Klaus. Fala aí, Klaus. Klaus é o novo mascote do canal e bora lá que a aula tá bem divertida, bem legal e não perca nenhum detalhe. Bora lá? Beijos, Titilia. Até já. Bom, com a ajuda do Klaus, né, meu amor? Vamos falar de feudalismo. Feudalismo, muita gente tem uma imagem feia. O Klaus já foi embora. Tem uma imagem feia do feudalismo, sendo que não é bem assim. O feudalismo ele foi um sistema sociopolítico-econômico que vigorou na Europa durante, principalmente entre os séculos X e o século XIII, e vigorou principalmente na Europa Ocidental com o fim do Império Carolíngio. Bom, mas vamos por partes. Com a desintegração do Império Carolíngio no século IV, os descendentes dos antigos servidores de Carlos Magno continuaram a reproduzir em seus domínios o costume germânico de doar terras a seus dependentes para obter ajuda administrativa e militar, coisa instituída pelo Carlos Magno e que já era o costume dos germânicos. Esses grandes senhores de terra firmaram alianças pessoais com outros senhores de terra que eram reforçadas pelo juramento de fidelidade entre eles. Por meio dessa aliança, um senhor de terra transferia a outro o poder sobre o seu bem, chamado feudo. A forma mais comum de feudo eram as terras. Aquele que doava o feudo passava a ser o senhor de quem o recebia, chamado vassalo. Entre eles era firmado o contrato feudo-vassálico, que estabelecia obrigações e direitos recíprocos. Ou seja, eu doava para você o feudo e você doava para mim, prestava para mim fidelidade. Gradualmente, nas regiões da atual França e Alemanha, foi se configurando um novo sistema social que ficou conhecido como feudalismo e, como eu já disse, vigorou principalmente, predominou na Europa Ocidental entre os séculos X e século XIII. Esse sistema, embora o tempo de duração e as características não tenham sido estabelecidas firmemente, ou seja, variaram conforme a região da Europa e conforme a região da onde estava localizado. Bom, a sociedade feudal, na Europa Ocidental, na Europa feudal, a agricultura era a fonte de sustento da maior parte da população. No senhorio, que era a propriedade agrícola senhorial, havia terras para o cultivo, celeiros para armazenar a colheita, um moinho para triturar os grãos e o forno para assar os pães. Em geral, os feudos eram autossuficientes, isto é, ele tendia a produzir quase tudo que era necessário à sobrevivência dos moradores. Contudo, ainda que tivesse sua importância diminuída, o comércio e o artesanato não vão desaparecer, o que vai dar origem depois à burguesia, que vocês vão ver. Um bispo do século XVI, chamado Adalberon de Laon, resumiu em um poema a visão da igreja a respeito da sociedade feudal. Havia os que oravam, clero, os que lutavam, nobres, e os que trabalhavam, camponeses. Segundo o bispo, essa estrutura refletia a ordem celeste, divina, representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Alterar essa ordem seria o mesmo que ir contra as vontades de Deus. Essa divisão, porém, não representava as relações reais estabelecidas na sociedade feudal. Atualmente, os historiadores especialistas em Idade Média tendem a caracterizá-la como um acordo com o papel de que cada indivíduo ocupava na comunidade cristã. Segundo esse critério, haviam os leigos, os clérigos, e dentro de cada um desses grupos outras divisões. Leigo são os cristãos comuns, ou seja, aquele que não faz parte do clero, laico. Beleza até aqui?
Vamos agora aos leigos. Os senhores de terra formavam um grupo mais privilegiado de leigos das áreas rurais. Nesse grupo haviam os nobres, os grandes senhores e os senhores menores. Eles se dedicavam a atividades administrativas e militares, cuidavam da justiça, da vigilância dos camponeses, e havia também os cavaleiros, isso é, os combatentes armados. No século XI, a cavalaria afirmou-se como uma instituição ligada à nobreza. O ritual de ingresso nessa instituição marcava a passagem do interessado para a vida adulta. Um jovem de 18 a 20 anos recebia do senhor um golpe na nuca e as armas que faziam dele integrante do grupo. A figura do cavaleiro, no imaginário coletivo, distanciou-se da realidade e entrou no terreno da lenda. Quando surgiram os primeiros romances escritos na Europa medieval, entre o século IX e XII, as chamadas novelas de cavalaria, os cavaleiros eram os protagonistas. Quem não queria ser um cavaleiro medieval? Escritas em versos e em prosa, as novelas adaptavam as narrativas orais que abordavam os feitos heróicos e as guerras históricas, como as conquistas de Carlos Magno e as lendas do rei Arthur. Quem não conhece as lendas do rei Arthur? As novelas de cavalaria apresentavam um código de conduta no qual se destacavam o heroísmo, a honra e a lealdade, que eram os ideais da cavalaria medieval. Nas histórias, o cavaleiro agia em defesa da honra e da lealdade ao rei e à igreja. A mulher era o objeto do amor cortês do homem. Assim, a dama deveria ser tratada e amada com respeito e delicadeza. Daí você tem também os contos das grandes histórias infantis, como Cinderela, a Branca de Neve. Sempre é o cavaleiro que salva elas. Seguindo essa mesma linha, nós temos os camponeses. A maior parte da população do mundo feudal era constituída por camponeses. Eram homens e mulheres que, em diferentes condições sociais, determinadas pela relação que tinham com a terra e seus senhores. Entre os camponeses havia os servos e os vilões. Não eram pessoas más, eram pessoas boas. Os servos estavam presos à terra para o resto da vida. Em troca de proteção e do direito de usufruí-la, eles deviam várias obrigações ao senhor. Por meio da corvéia, por exemplo, eles eram obrigados a trabalhar 2 ou 3 vezes por semana no manso senhorial. Depois vocês vão ver a imagem aí. O lote do senhorio, em que os produtos obtidos pertenciam exclusivamente ao senhor e à sua família. O senhor que eu digo é o senhor feudal, o senhor do feudo. A talha, que era outra obrigação, os obrigava a entregar ao senhor cerca de 1/3 do que produziam nas terras destinadas ao sustento deles, ou seja, nas terras destinadas ao sustento dos camponeses, 1/3 eles tinham que entregar ao senhor feudal, graças à habilidade chamada talha. Havia ainda as banalidades, um outro tipo de taxa, paga pelo uso do forno, dos moinhos e de outras instalações da reserva senhorial. Além disso, os servos executavam outras tarefas, como consertar pontes, construir edifícios, e etc. Eles também tinham obrigações ocasionais. Por exemplo, nas viagens que os senhores faziam pelas aldeias, eles deveriam oferecer alimentação e hospedagem. Os vilões eram camponeses livres, que haviam adquirido os pequenos lotes de terra. Com o passar do tempo, porém, muitos cederam às pressões senhoriais e tornaram-se servos. Em algumas regiões, podiam haver um número reduzido de escravos que tinham que trabalhar principalmente nos afazeres domésticos dos castelos senhoriais. Já os mercadores e artesãos, como a gente viu, o comércio não morreu, viviam nas cidades medievais e chamavam-se burgos, daí o nome burguesia, que vocês vão ver lá na frente. Neles viviam os burgueses que exerciam diferentes ocupações. Em sua maioria, os burgueses eram provenientes do meio rural e podiam ser servos fugidos ou homens livres que dependiam dos senhores da terra. Com a crescente importância econômica das cidades a partir do século XI, surgiram novas atividades e novos grupos sociais. Mercadores, banqueiros, artesãos, açougueiros, estudantes das
universidades e das escolas instaladas nas catedrais eram alguns dos tipos sociais formados no meio urbano. Já os clérigos, ou seja, a igreja, tinha um papel que orava, que era muito importante, tanto no campo quanto na cidade. O topo da hierarquia eclesiástica estava o Papa, chefe da Igreja Católica até hoje. Entre outras atividades, ele tinha o poder de julgar os clérigos, fiscalizar universidades, instituir dioceses, que eram unidades administrativas religiosas, reconhecer novas ordens religiosas, cobrar o dízimo, estabelecer um modelo de conduta social, entre outros. Abaixo do Papa havia o clero secular e o clero regular. O primeiro dividia-se em dois grupos, o alto e o baixo clero. O alto clero era composto pelos bispos responsáveis pelas dioceses. Seus membros estavam no topo da hierarquia social e eram, em sua maioria, pessoas nascidas em famílias nobres. Eles tinham terras e muito poder e, além disso, eram responsáveis por debater as questões de doutrina nos concílios ecumênicos. Já o baixo clero eram os párocos, líderes de paróquia. Eles viviam frequentemente como os camponeses. Cultivavam a terra e atendiam aos pobres e necessitados das vilas e das regiões das paróquias. Já o clero regular era formado pelos monges cristãos que se afastavam do mundo para glorificar e servir a Deus, assim como é hoje. Eles viviam em mosteiros afastados das cidades e lá, nesses mosteiros, abrigavam grandes bibliotecas. Eles copiavam, ilustravam obras antigas dos gregos, dos romanos e dos cristãos, cumprindo assim um papel fundamental na preservação dos textos da antiguidade clássica. Agora, viver na Europa feudal é difícil. As pessoas sentiam e registravam o passar do tempo em ritmo bastante diferente daqueles que experimentamos atualmente em nossa sociedade. A percepção e os meios de controle de tempo eram bem menos rígidos e mais lentos do que hoje. A vida coletiva era ritmada pelo ciclo da natureza, a passagem das 4 estações e pelo conjunto de atividades essenciais da população. A vida cotidiana, porém, não era a mesma para toda a sociedade medieval, já que os grupos sociais dedicavam-se a atividades variadas, fossem elas os trabalhos, como a gente já estudou, ou o lazer. Assim, as formas de entretenimento de um nobre, por exemplo, eram muito diferentes das dos camponeses. Os membros da nobreza divertiam-se com caça e os torneios. Também faziam treinamentos militares, jogavam xadrez, tarô e etc. Além disso, distraíam com jograis, artistas ambulantes, geralmente das camadas mais pobres, que recitavam e cantavam e apresentavam espetáculos circenses nos palácios ou nos castelos. Já os camponeses, por sua vez, divertiam-se com passatempos comunitários ao ar livre, como jogos, disputas esportivas, ocasiões em que podiam provar sua força e habilidade física. Já nas áreas urbanas, uma forma de entretenimento comum era o jogo de dados, praticados em praças públicas ou em tavernas, o que a gente conhece mais ou menos como bares, que eram motivo de apostas e muitas vezes provocavam tumultos e reações das autoridades. A gente já viu vários filmes falando sobre isso. Bom, as moradias, casas e castelos. Em geral, até o século VIII, as habitações dos nobres e dos camponeses elas eram feitas de madeira. O uso da pedra nas construções era mais comum onde havia pedras em abundância. Caso contrário, a pedra ficava restrita às igrejas e aos palácios. As dimensões e estruturas internas variavam de acordo com o status social do morador e o tamanho da sua família. Então não era um padrão. A casa dos camponeses limitava-se geralmente a um único ambiente que funcionava como cozinha, sala e quarto. Muitas vezes, também durante a noite, abrigavam os animais domésticos. Já o castelo começava a se multiplicar na Europa Ocidental com a afirmação dos poderes dos nobres, dos senhores feudais. Os primeiros castelos eram feitos de madeira e foram construídos com a finalidade de abrigar os senhores feudais e a sua família, de controlar, proteger o território. A partir do século XI, os reis e senhores mais poderosos começaram a construir um castelo de pedra,
mais resistentes a ataques e cercos prolongados. As mulheres não tinham voz, não tinham privilégios, pois a sociedade era patriarcal, ou seja, o homem predominava nas funções de liderança política e privilégio social e controle da propriedade. Então esqueçam que a mulher tinha seu papel reconhecido. Elas eram obrigadas a circular quase que exclusivamente no domínio privado, na casa paterna, no marido ou no convento. Nesses espaços, porém, elas tinham pesadas responsabilidades em relação à organização e às finanças da casa. Além disso, algumas delas tinham importância política e significativa na produção intelectual. Algumas. Já as mulheres dos nobres viviam de maneira muito diferente. Dependentes do trabalho para sobreviver, determinavam por ter uma vida de maior... Não dependentes, do trabalho para viver, acabavam tendo uma liberdade um pouco maior. Beleza? Essa foi uma aula sobre feudalismo. Espero que tenham gostado. Beijos do Titio. Não se esqueça que o conteúdo está no www.educandomais.com. Beijos e até a próxima.